Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar no Salmo 48. É um canto, um hino que celebra muito mais do que uma cidade. Celebra a presença de Deus. Vamos juntos descobrir o que está por trás daquelas muralhas de Jerusalém, o que elas nos ensinam sobre segurança, sobre adoração e até sobre o nosso futuro. Pensa um pouco. O que faz um lugar ser, assim, grandioso? São os prédios altíssimos, uma natureza de tirar o fôlego, talvez o poder, a riqueza? Pois é, o Salmo 48 chega e vira essa nossa lógica de cabeça para baixo. Ele nos convida a olhar por uma perspectiva totalmente diferente. Olha, se a gente for comparar o Monte Sião, lá em Jerusalém, com as grandes maravilhas naturais do mundo, ele nem é tão impressionante assim. Mas o segredo é que o salmista não está olhando para a geografia. O foco dele é a pessoa que habita ali. A grandeza de Sião não vinha do solo, não, vinha do céu. Era como ele diz, a cidade do nosso Deus. E logo de cara, o Salmo já solta essa declaração poderosa. O louvor não é para a arquitetura, para as pedras, é para o rei. Entende? Toda a glória daquela cidade vinha diretamente da presença do Senhor. É ele e somente ele que a torna grandiosa. E a partir dessa ideia que a gente entra de cabeça num conflito, um conflito fascinante daquela época. Uma verdadeira batalha não de exércitos, mas teológica, entre duas montanhas. Para a gente entender o peso do que o salmista está falando, a gente precisa conhecer um outro lugar, Zafon. Na mitologia dos povos vizinhos, os cananeus, Zafon era tipo o Olimpo deles. A morada dos deuses, o centro do poder pagão, especialmente do deus Baal. E fisicamente falando, era uma montanha muito, mas muito mais imponente que a pequena Sião. E aqui que vem a grande sacada. O salmista, com uma ousadia impressionante, diz que o Monte Sião fica para os lados do norte. Sabe o que significa lados do norte no hebraico original? Zafon. Exatamente. Ele está fazendo uma declaração, uma provocação direta e super audaciosa. Se olhasse no mapa, seria motivo de risada. Não faz sentido geográfico. Mas, teologicamente, uau, isso é uma bomba! O que o salmista está dizendo é que aquele modesto Monte Sião é, na verdade, o verdadeiro centro do universo. Que o Senhor, o Deus de Israel, e não os ídolos pagãos, é o soberano de tudo e o único que pode preencher de verdade o coração humano. Então, essa supremacia de Deus manifestada ali em Sião gera duas reações completamente opostas. A mesmíssima cidade, com as mesmas muralhas, é vista de jeitos totalmente diferentes. Tudo depende de quem está olhando. Vamos primeiro espiar a cidade pelos olhos dos poderosos do mundo, daqueles que se colocavam como inimigos de Deus. Imagina a cena. Os reis da terra se juntam, formam uma aliança, marcham para atacar. Mas aí, quando eles veem a cidade, algo acontece. Algo que eles não esperavam. Eles não veem só pedra e argamassa, eles sentem a presença esmagadora de Deus. E o resultado? Pânico total, medo, fuga. A fortaleza de Deus é simplesmente aterrorizante para quem se opõe a ele. Agora, vamos virar a câmera. Em completo contraste, a gente tem a visão de quem ama a Deus, dos adoradores fiéis, os peregrinos que chegam ali com um coração totalmente diferente. E que diferença, hein? Os peregrinos olham para a mesma cidade, para as mesmas muralhas, mas o sentimento não é de medo, é de alívio. Eles veem um refúgio, a prova viva de que as promessas de Deus são reais. Aquilo que causa pavor nos inimigos é, para o povo de Deus, a concretização da esperança. É a fé se tornando algo que se pode ver. E com base nessa certeza toda, o salmista faz um convite. É quase como um tour, um passeio guiado e interativo, para inspecionar as provas, as evidências da fidelidade de Deus. O convite é assim: deem uma volta completa em Sião, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas. O ponto aqui é muito profundo. As construções, as pedras, elas não são o fim da história, são um meio. Cada torre que se conta é um lembrete concreto. Deus nos protege. Cada muralha que se observa é um testemunho silencioso que grita: a fidelidade dele não falha. E para que fazer tudo isso? Qual o objetivo desse tour? O Salmo responde: para que vocês possam contar à geração seguinte. Olha que incrível. A fé não é algo para a gente guardar só para nós. É para ser passada adiante. É sobre construir um legado de confiança, baseado nas memórias de tudo que Deus já fez. Bom, e tudo isso nos traz até aqui, a aplicação mais importante de todas. Como essa mensagem, escrita há tanto tempo, se conecta com a nossa vida hoje? A resposta final, a chave de tudo, está em Cristo.
Pensa assim, a cidade de Jerusalém, o Monte Sião, o templo com seus rituais, tudo isso funcionava como uma sombra projetada na história. E toda sombra aponta para algo real, para uma luz. Essa realidade, essa luz, seria revelada de forma plena no Novo Testamento. Jesus Cristo é o cumprimento de tudo que Sião significava. Ele é o verdadeiro grande rei daquela cidade. Ele é o templo definitivo, o lugar onde a gente encontra de verdade a misericórdia de Deus. E como o Salmo termina dizendo, ele é o nosso guia para sempre. Esse versículo final é a chave de ouro. O mesmo Deus que protegia a cidade é o guia da nossa alma. E Cristo, ao ressuscitar, provou que Ele é o guia que não nos leva só até a morte. Não, Ele nos conduz através dela, nos leva para casa, para Sião celestial. E é assim que o Salmo 48 nos deixa com esta pergunta para a gente pensar. De que forma a promessa de ter um guia que já venceu a morte muda o jeito que se enxerga o futuro? O envelhecimento, as incertezas da vida, tudo muda de cor, não é? É uma verdade que tem o poder de transformar o nosso medo em segurança e em adoração.